ser candidato pelo seguinte. Primeiro, hoje eu sou diretor do Sindicato das Empresas de Construção Civil, né, de Limeira. E nós temos visto a dificuldade com que a gente trabalha no nosso estado, no nosso país, nessa questão. Então, é um dos motivos pelos quais eu acho que me levou também a ser candidato. Mas também porque tive um convite dentro do meu partido, do ex-prefeito Pedrinho Quil, pessoa de quem eu sou amigo e tenho uma grande admiração. Assim como tive um convite do Dr. Geraldo Alckmin, que eu acho que com o nosso voto vai ser o nosso próximo governador do estado. E são dois convites que a gente precisa pensar muito para poder falar não. Mas o mais importante de tudo, e agora eu quero que vocês perdoem a minha falta de modéstia, eu me sinto bastante preparado, me sinto em condições de ser um deputado estadual representando Limeira e a nossa região, principalmente a nossa cidade. O período em que eu estive na prefeitura, 7 anos como secretário de Obras e Transportes, me deu condições de conhecer essa cidade, de novo peço desculpa para vocês, como poucas pessoas conhecem. Tanto na questão física desse município, quanto na questão da população que habita esse município, até nas nuances de mudança social dos diversos bairros que compõem essa enorme Limeira. Então, eu acho que isso me move, me leva e me dá condições de estar falando por esta cidade, por esta região. A região de Limeira, como eu disse, eu sou empresário da construção civil e tenho atividade em diversas cidades da nossa região, conheço também muito desses problemas, mas muito mais da nossa cidade, da nossa população, das suas carências, das suas necessidades e principalmente de um modelo que a gente pode dar para o desenvolvimento do nosso município. Então isso são as forças e as vontades que me levam a disputar essa eleição. E muito mais, claro, pela condição de estar fazendo esse trabalho junto a todos vocês. Vimos nos 100 primeiros dias, qual seria a sua meta principal, o seu carro-chefe, a sua primeira canetada, vamos dizer assim? Eu tenho pautado a minha proposta como candidato a deputado estadual, muito mais voltado para a valorização das pessoas, muito mais para o desenvolvimento humano. Se o deputado estadual tem como função principal legislar e fiscalizar o executivo, não está fazendo nada mais do que a pura obrigação. O que nós precisamos ter são representantes que levem para a Assembleia propostas que sejam execuíveis de primeiro plano. Não podemos estar pautados em legislações que venham tapar o buraco do momento, mas que permita que ele se abra no futuro. Como eu tenho um trabalho desenvolvido justamente no desenvolvimento das pessoas, na capacitação do ser humano, fazer com que, eu acredito nisso, que se nós tivermos uma sociedade bem educada, bem formada, com princípios éticos e princípios de cidadania muito bem enfocados, nós teremos uma sociedade melhor, uma política melhor, uma condição de vida melhor na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então eu entendo que as primeiras coisas que eu devo fazer, e tenho visto isso, por exemplo, outro dia visitei o Colégio Trajano Camargo, e lá de cada menino que vai lá fazer a inscrição do vestibulinho, de 14 inscritos entra um, porque é o número de vaga limitado que existe. E os outros 13 ficam aonde? Né? Quando eu vejo um aluno que terminou o curso colegial, que mora num bairro pobre, de vida sacrificada, querer fazer um curso superior e não encontrar esse tipo de curso na sua cidade, sendo que nós temos no estado de São Paulo uma faculdade de tecnologia que tem curso diurno, noturno e é gratuita. Essa faculdade está em Americana, está em Piracicaba, em janeiro começa a funcionar em Mojimirim. E eu pergunto, e nós não temos em Limeira por quê? Então, eu já tive a oportunidade de responder essa pergunta, Oséias. No dia 2 de janeiro, porque o dia 1º é feriado, né? No dia 2 de janeiro, a primeira proposta que vai para a mesa do governador é justamente nesse sentido.
Aliás, quando o Dr. Geraldo Alckmin esteve em Limeira fazendo aqui a sua campanha, eu já tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. E ele deu uma ampla entrevista depois, inclusive usando os dados que eu havia passado para ele. E se comprometendo já de plano a atender essas propostas que eu estaria fazendo. Então, com certeza, no dia 2 vai ser isso. Não vai nem ser nos 100 primeiros dias, vai ser no dia 2. Agora, nós temos outras coisas, outras propostas e muito mais propósitos de mandato, que é lógico, nós vamos ter que discutir, conversar e encontrar os melhores caminhos, tanto para a segurança quanto para a saúde, e são coisas pontuais realmente. Eu tenho ideias pontuais que eu acho que não dá para chegar e meter a caneta e pedir, sem que a gente passe por uma ampla discussão. Mas, por exemplo, você ter outras unidades, como o AME, por exemplo, para atender a questão da saúde no município, é uma coisa plausível. Pode ser imediato? Não sei se pode, mas que é plausível é. E na questão da segurança, a gente tem algumas propostas também a serem feitas para ação imediata. E é lógico discutir a situação durante o mandato. Com relação ao compromisso, Betinho, eu acho que isso é uma questão, como eu já estava dizendo aqui anteriormente, né? Outras escolas, como eu disse aqui da FATEC, por que as cidades vizinhas têm e o Limeira não tem, realmente, vamos voltar aqui ao início da nossa entrevista aqui, realmente a falta de representatividade do município acaba causando esse tipo de discrepância, né? Onde as cidades do nosso entorno conseguem ter mais representação estadual, federal, e começa a perder as poucas que tem. E dificultar a vida dos profissionais que aqui trabalham. Então, realmente, isso é um compromisso que não é nem um compromisso, é uma obrigação, né? Você estar lutando por esses benefícios, esses equipamentos que vêm facilitar a vida das pessoas. Mas existem muito mais coisas que a gente precisa estar atento e estar brigando, buscando para que o nosso município possa ser atendido de uma maneira mais ampla pelos órgãos do governo estadual. Eu estava dizendo aqui na resposta anterior sobre a questão de segurança, por exemplo. No governo do PT, quando eu fui secretário de Obras e Transportes, nós conseguimos, dentro do governo do Estado, a descentralização da Polícia Militar. Nós conseguimos, naquela época, construir 5 bases comunitárias, que hoje não dão conta de atender o município todo. E isso foi um trabalho feito. Não tínhamos também quem nos representasse, foi um trabalho feito pelo próprio prefeito, mas que dá resultado naquilo que concerne a segurança das pessoas. Eu tenho tido reuniões com os alunos da Unicamp, que estão lá no novo campus, conversado muito com eles, e eles têm sido alvo fácil das pessoas que buscam vida fácil, né? E acho que o caminho é justamente nós começarmos a descentralizar a atuação da polícia, a polícia ter uma identidade com os bairros no qual ela tem que vigiar, e é lógico, valorizar o trabalho desse servidor público. Eu tenho conversado também bastante com pessoas da polícia, tanto civil quanto da polícia militar, e realmente eles precisam passar por um trabalho de valorização profissional. Eu acho que é um caminho para nós combatermos o efeito. A causa, a gente tem outras coisas que a gente precisa pensar, mas o efeito também precisa ser combatido. O governo do Estado de São Paulo possui 5 programas de primeiro emprego. Se você for conversar com qualquer mãe que tem um filho na idade de 16, 17, 18 anos, o que ela mais gostaria de ver é o filho empregado nessa idade. Principalmente as pessoas de menor renda. Até porque ajuda na casa e afasta o filho daquela situação perigosa que nós sabemos que a nossa sociedade permeia hoje. E o governo do Estado tem 5 programas. Qual deles nós conseguimos ouvir uma palavra em Limeira até hoje? Né? Só um eu vou citar para vocês. O Metroviário possui um programa de formação de meninos para a carreira técnica dentro da ferrovia, pode trabalhar tanto no metrô, como numa empresa ferroviária, numa fábrica de vagão, uma fábrica de motor, e sai de lá com o registro do CREA na mão. Quem já ouviu falar disso? Então são coisas que a gente precisa ir buscando, um trabalho árduo, difícil, a gente sabe disso, mas esse é o papel do deputado. Aquela função, ela é meramente burocrática e obrigatória.